que é uma marca para você? Então, às vezes a gente pensa a marca, muitas vezes, erroneamente, como a logo, só o logo, ou só o nome. É o significado que a gente dá a esse nome ou a esse símbolo que ganha um valor e uma percepção muito maior do que qualquer outra coisa, né? Branding reduz custo de aquisição, ou seja, isso se reflete no caixa, né? Se puder fazer uma coisa profissional, trazer uma consultoria profissional e fazer, excelente. Se não tiver dinheiro para fazer isso, faz do jeito que der para fazer. É tirar a bunda da cadeira, tá? Desculpa a expressão grosseira, tá? No B2B acontece muito isso. Tem vários exemplos aí pra gente brincar e contar sobre isso. Qual conselho você daria? Você pode escolher um. Esse para mim é o primeiro de todos e é o mais valioso de todos para abrir muita coisa boa depois. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2B Cast. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o Arthur Bender, que é o mestre do branding no Brasil, né? Então, com mais de 40 anos de experiência, escritor de grandes livros, mentor, consultor, palestrante, falando sobre esses assuntos de posicionamento de marca, posicionamento pessoal também, inclusive com personal branding. Mas, obviamente, nossa conversa hoje vai ser focada no B2B. E com a experiência dele também em consultoria para empresas B2B. Então, se esse assunto é algo que você acha interessante, esse episódio está imperdível. Então, bora lá? Arthur Bender, muito obrigado pela sua participação aqui no B2B Cast. Então, primeiro eu gostaria de começar agradecendo a sua presença. Eu sei que sua agenda é realmente muito cheia, mas realmente vai ser uma honra tê-lo aqui nesse bate-papo. A honra é minha, viu, Leonardo? Eu acho que o tema é maravilhoso, eu sei que é tua paixão, mas é parte da minha paixão também, então eu me sinto honrado de estar aqui contigo, tá? Eu queria já começar nessa parte de filosofar, que eu gosto também de você, sabe, imaginar realmente como que as coisas funcionam, até da existência. Então, a primeira pergunta é: o que é uma marca para você? E para mim, marca é um significado construído na mente das pessoas. É uma espécie de construto, né, que tem valor para algum público e que acaba realmente sendo uma representação de um negócio, de uma intenção, de uma instituição, né? Então, às vezes a gente pensa a marca, muitas vezes, erroneamente, como a logo, só o logo, ou só o nome, mas é o significado que a gente dá a esse nome ou a esse símbolo que ganha um valor e uma percepção muito maior do que qualquer outra coisa, né? Tem vários exemplos aí para a gente brincar e contar sobre isso. Legal. E na sua percepção, qual que é a diferença entre marca e branding? O branding, essencialmente, é muito boa pergunta, tá? Porque muitas vezes as pessoas usam a expressão branding quando estão falando de marca, né? E muitas vezes de marca para branding. E o branding tem esse ING no final, que seria o nosso gerúndio no português, e que ele exige uma coisa muito importante, que eu acho que muda tudo, que é a ação. Ou seja, o branding se propõe a colocar em ação isso, ou seja, o processo de construção. Então, o processo de construção é um processo de movimento, é um processo de descartes, é um processo de acrescentar coisas, mas é dinâmico, né? A marca em si é a representação, o construto, né? Aquilo que a gente construiu, o significado. O branding é o que acrescenta esse significado e dá dinâmica à operação. E por isso a gente diz, e tem vários autores que eu gosto muito que falam isso também, de que a marca é um organismo vivo, né? E que esse ING, esse branding, é que vai monitorando, vai acrescentando, vai retirando e vai deixando realmente a marca viva, né? A marca em movimento, a marca em ação. Muito legal. E até já trazendo esse assunto para o meu core, que é B2B, muita gente, muitas empresas até realmente um pouco menores, eles acreditam que o branding não é necessário para o B2B, que é só a parte de relacionamento. Como que funciona essa estrutura, essa estratégia de branding para empresas B2B?
Essa pergunta é muito importante, tá? Eu acho que ela poderia ter uma resposta muito extensa e muito complexa, mas eu diria que a gente vive, todos nós, B2B ou B2C, a gente está no mesmo negócio, que é o negócio da confiança, né? E marcas são essencialmente reputação, e reputação altera valor, altera significado. Mas no seio dessa reputação, o que tem lá dentro é confiança, né? Confiança de que a empresa vai entregar como a gente imagina que vai entregar. Então, na verdade, esse posicionamento cria uma ideia na minha cabeça e eu espero receber aquilo. Então, é uma construção do ponto de vista das percepções, né? Então, tanto no B2C quanto no B2C, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está trabalhando confiança. E muitas vezes, Leonardo, no mundo que a gente vive hoje, cara, com a economia da atenção, onde a gente é impactado por milhões de coisas ao mesmo tempo, ou seja, as opções crescem exponencialmente, as opções que a gente tem para tomar uma decisão, ao mesmo tempo, o tempo para tomar essa decisão decresce na mesma proporção por conta da disponibilidade. Então, de certa forma, quando a gente está fazendo negócios, a gente está sendo impactado por muitos estímulos. Então, aí entra essa representação de confiança, quando eu olho inúmeras marcas na minha frente para considerar na hora de uma compra, por exemplo, no B2B serve igual, onde na minha cabeça surge uma hierarquia de valor entre as marcas, e rapidamente eu entendo na minha cabeça, nessa hierarquia, que às vezes, dependendo do segmento, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 marcas no máximo para aquele segmento. Se a gente pensar em seguros, por exemplo, num B2B, ou se a gente pensar numa grande corporação, na minha cabeça, no meu ranking mental, o ideal do branding é levar essa marca para a primeira posição, ou seja, para eu considerá-la na minha cesta de opções. Então, a gente está falando de uma coisa de percepções, e a gente está pensando numa coisa de confiança. Quando eu elejo uma das marcas nesse ranking como a melhor, né, como a de mais alta qualidade percebida para mim, eu estou estabelecendo, na verdade, o resultado de um trabalho de branding que vai me gerar confiança de que eu sei aquela marca é a melhor e é a primeira opção das minhas escolhas. Então aqui entra um processo longo que é, eu primeiro preciso criar visibilidade, criar reconhecimento para eu poder habitar a mente dos meus públicos, e depois numa escala e subindo nessa escala de ser percebido como a marca em mais alta conta. Ou seja, quando eu tenho uma marca em alta conta na minha cabeça, certamente eu estou pensando que é uma marca forte, que é uma marca sólida, que é uma marca respeitável, e aí entra o processo de confiança. Então, é um processo de criar percepção de valor e de estabelecer confiança. Quando eu tenho essa confiança, eu vou direto. Eu posso ter 20 marcas na minha frente, a gente sofre com o paradoxo das escolhas, e esse paradoxo é assim, quanto mais opções eu tenho, mais difíceis ficam as minhas escolhas. E quando eu consigo ter essa marca em alta conta na minha mente, eu conquistei, eu eliminei o lixo todo, eu eliminei o ruído todo e consegui colocar na tua mente que a minha marca tem confiança e que eu vou entregar aquilo que tu imagina que eu vou entregar. É um trabalho com intencionalidade do branding. Muito legal você ter falado da parte da confiança, porque, inclusive, eu participei de um evento no LinkedIn aqui em Londres, eles falando sobre essa questão emocional do buyer, né, que é o do comprador, o tomador de decisão, o usuário, os influenciadores dentro da empresa para tomar essa decisão. E antigamente a gente achava que era só o B2C que poderia tomar decisão emocional. O B2B era mais racional, né? Perfeito. Não, é só realmente É só comparar a tabela, as características, isso. Mas não, a pessoa que está tomando a decisão ali, ela tem o trabalho dela e ela pode perder o emprego se tomar uma decisão errada. Perfeito. Então a confiança é a palavra-chave dessa questão do branding também. Porque se a pessoa ela entende que aquilo vai dar o resultado que ela está querendo, ela vai ser promovida, ela vai ser bem vista dentro da empresa. Então tem essa parte emocional também. E é você também como marca. O ser humano que vai dar talvez o último sim, o último check nessa escolha, e que é um ser humano que sofre influências do ambiente, nós
sofrem influência dessa pressão de pessoas, né? Então, eu acho Exato. que E, faz muito sentido. e tem o segundo ponto, que é o preço também depois do lead, das oportunidades. O seu orçamento, no final das contas, fica muito mais barato, porque se você já tem a qualidade da marca, o awareness, né, que as pessoas conhecem ela e confiam, para ela converter depois em oportunidades e vendas, fica muito mais fácil. Então, às Perfeito. vezes, as pessoas só focam nessa parte de resultado por resultado, não foca na marca, então fica muito mais caro e você não saberia que talvez, por exemplo, investindo a mesma coisa, dando metade para brand e metade para leads, você teria o mesmo resultado, só que a longo prazo você diminuiria esse investimento, né? Então Perfeito. só tem ganho essa Só, parte de branding também. só tem ganho e tem um componente aqui, quando a gente está falando assim, Leonardo, de B2B puro, tá? E de B2B, talvez de grandes empresas, vamos iniciar falando isso, depois a gente reduz para o mundo normal das pessoas normais. Mas eu, ao longo dos meus 40 anos de carreira, já vi muita coisa assim, para você ter uma ideia. Força do branding, tá? Uma empresa precisa tomar uma grande decisão, precisa contratar uma consultoria. E muitas vezes os seus executivos têm uma forte tendência a acreditar que eles já têm a solução, tá? Porque eles conhecem aquele negócio profundamente, eles mais ou menos vão ir por aquela É, solução ali. Entram 2 consultorias nessa concorrência, vamos supor isso, 3 consultorias. Uma média desconhecida, uma pequena que talvez coloque na cabeça das pessoas uma fragilidade de potência, né, da solução, e entra uma consultoria das Big Four, tá? Uma McKinsey da vida, tá? é, Eu já vi muito ao longo da minha vida, o CEO opta pelo orçamento mais caro, tá? E talvez uma solução, hipoteticamente, de 200 ou 300 mil reais, ou 200, 300 mil dólares, vira uma solução na mão de uma Big Four de R$ 1 milhão, ou $1 milhão, para dar a mesma solução, e talvez a mesma solução que os executivos já tinham na cabeça. Mas aí entra o componente branding, que é um CEO exato. se sente altamente seguro quando ele está contratando uma Big Four, porque se ele Uhum. se der errado e ele for pressionado no conselho depois a responder por que tomou aquela decisão, ele vai dizer assim, eu estava amparado num conselho de uma das maiores empresas do mundo, né? Então, tem um componente humano nisso de proteção, muitas vezes, dos CEOs, de escolher aquela marca que para ele tem maior confiança e que, por ser gigante, olha só o efeito na cabeça, né? Por ser gigante, parece a melhor. Parece a melhor. Talvez a solução da média consultoria, da pequena consultoria, seja brilhantemente melhor, talvez, do que a da McKinsey. Desculpa eu estar usando o nome da McKinsey, tá? Mas Não, fica à vontade. a percepção ainda vai ser de que eu tenho mais segurança com a mais famosa, com a mais conhecida, com a mais respeitada no mercado. E aí eu me sinto seguro para tomar essa decisão, mesmo pagando 3, 4, 5, 10 vezes mais pela mesma solução. Então, se a gente olhar, é o poder do branding dessas grandes organizações, né? Legal. E já aproveitando esse gancho, então qual que seria a solução para as pequenas e médias conseguir ter uma parte dessa pizza? Eu acredito que é construindo essa confiança. E se a gente pensar em estratégia de branding, estratégia de marca, jamais bater de frente com alguém que é muito maior que a gente, né? Então, eu acredito que uma consultoria menor ou uma empresa menor, uma empresa de serviços que fosse competir com os gigantes do mercado, a lógica é sempre se apoderar de algo que seja segmentado e que ela domine muito, por exemplo, né? Então, vamos dizer que uma Big Four, uma grande consultoria ou uma grande empresa tem um leque muito grande de coisas que ela faz muito bem, seria burrice bater de frente com isso e tentar dizer que pequenininho vai ser melhor do que aquele. Então, é fazer Uhum. dessa posição de fragilidade, aparente fragilidade de ser pequena, a gente pode construir no valor de ser uma boutique especializada numa parte Uhum. desse negócio. Ou Um seja, nicho. enquanto a grande olha gigantescamente para uma coisa, eu olho profundamente porque sou pequeno, né? E consigo atender muito melhor.
talvez eu possa acrescentar um tailor-made nisso, né? Enquanto a grande vai botar um monte de executivos júnior para atender aquilo, talvez na empresa pequena seja o fundador e seja o grande especialista que vai fazer tailor-made e que vai entregar com muito mais responsabilidade, muito mais profundamente aquilo, né? Então, às vezes, ser pequeno, Legal. dependendo da estratégia, pode ser muito melhor se a gente pensar em termos estratégicos, né? Muito bacana. Então, entrando já nesse lado de posicionamento, porque basicamente o que você estava falando aí também já entra mais para essa parte de posicionamento. Como que você explicaria para quem está ouvindo a gente, assistindo, como criar um posicionamento? Imagina uma empresa que não é tão grande, às vezes tem que fazer muita coisa in-house, não tem tanto orçamento. Como que ela sabe que está fazendo posicionamento de forma correta, profissional? Eu acho que, Leonardo, aí tem várias partes desse olhar, tá? O primeiro é, como ela sabe se está fazendo certo, eu acho que é buscar profundidade, tá? Profundidade mesmo. Eu acho que a gente hoje vive um momento no mundo, tá? E é de tudo ser muito raso, né? Uma expressão que a gente usa bastante aqui, que é empreendedores de palco, né? São pessoas que vão ao palco dar palestra e fazer mentoria sobre algo que eles não construíram, né? Então, muitas vezes tem uma certa genialidade no digital para conseguir obter visibilidade, mas olhando o track record, olhando bagagem, a bagagem é muito rasa e muitas vezes as soluções são muito rasas. Então, a primeira parte da tua pergunta é: eu jamais abriria a mão da profundidade. E eu sou, assim, aos meus 41 anos de branding, obsessão por aprender, por reaprender, por discutir modelos, por buscar soluções novas, obsessivamente olhar outros segmentos, né, Leonardo? Porque às vezes a gente está muito preso, e eu vejo muito isso com os meus clientes, naquele segmento. O sujeito tem uma indústria, ele sabe tudo da indústria, ele sabe de toda a cadeia, ele sabe tudo, mas ele não olha para outras cadeias de negócio. E muitas vezes a solução não está na cadeia, nas certezas daquela cadeia de negócio, e está na outra. As grandes inovações, se tu pensar, o Airbnb não veio da indústria hoteleira, o Uber não veio da indústria automobilística, a SpaceX não veio da indústria aeroespacial tradicional. Ou seja, um olhar de fora, um olhar de outsider pode trazer a solução para a gente. Então, eu diria que é aprofundar muito esse conhecimento, estar aberto a se desapegar das certezas, porque às vezes a gente vai se ensimesmando com as certezas, né? A gente vai achando que é sempre aquilo, mas a gente vai fazendo sinapse sempre no mesmo caminho. Então, estar aberto a olhar outros segmentos, que muitas vezes na educação eu tenho uma solução para a moda. Muitas vezes o que está acontecendo na saúde, a transformação da saúde, eu posso ter uma solução para a indústria. Muitas vezes o segmento de logística me ajuda a entender um B2C. Então, está aberto para isso. Então, esse é um profundo conhecimento e está aberto para tudo. Mas acho que no início da tua pergunta, tu perguntou o que é um posicionamento, ou como eu encontro esse posicionamento, eu digo que ele é um profundo olhar para dentro da organização, porque requer olhar para dentro da organização para entender cultura, porque muitas vezes a gente quer se posicionar numa forma diferente, a cultura vai destruir a estratégia, né? Não vai conseguir, porque as pessoas vão sabotar. Então, olhar profundamente para dentro, com uma única grande pergunta: o que nós representamos de valor? Então, esse é um olhar muito profundo. Depois, olhar para o mercado lateralmente, olhar para a competição e entender a lógica da competição. Por isso, eu gosto muito da estratégia do Oceano Azul, de transformar um negócio em si, um segmento em si, em design thinking. E a gente enxergar como é feita a lógica da competição. Porque eu olhei para dentro e entendi minha cultura, e entendi no que eu sou bom. E ninguém vai ser bom em tudo. Mas a cultura da organização vai me dizer assim: isso aqui a gente faz magistralmente. Então eu olho lateralmente depois para o mercado e entendo, bom, o mercado todo tem essa lógica, mas aqui nesse aspecto eu posso fazer disrupção, aqui nesse aspecto eu posso ser o rei do mundo, e eu posso até esquecer os outros aspectos, ou só fazer gestão, mas nesse aqui eu vou dominar. E aí sim, olhar para o futuro e entender como vai fazer isso. Então, um posicionamento é uma escolha e muitas renúncias. E o complicado nas empresas, Leonardo, é que a gente vai
absorvendo o que nós não somos. A gente vai olhando para o concorrente e a gente se adapta um pouquinho daquilo lá. Aí a gente olha para o outro para cá. E Leonardo, irresistível, quase irresistível. Quando a gente está numa reunião, muitas vezes com a empresa, a gente olha para o segmento e olha para o líder. E todo mundo olha para o líder. E a gente diz, mas a dúvida vem aí. Se o líder está fazendo assim, e está ganhando dinheiro, e está crescendo, será que não é aí que a gente deve estar? E esse é o grande erro. Porque aí eu só vou ajudar o líder, sendo igual ao líder, né? E, em essência, branding e posicionamento exige diferenciação. Então, na verdade, o branding precisa criar oposição. Então, ele precisa fazer esse enfrentamento se opondo ao segmento com algo que seja genuíno, que ele encontrou na cultura e que a gente vai dominar como ninguém. Então, em essência, é isso. Um processo de uma escolha e de muitos descartes. E eu costumo dizer, isso serve para as nossas vidas pessoais, para personal branding, que é se livrar de tudo que nós não somos para ficar com aquilo que realmente nós somos e que nós somos muito bons em fazer. Então, esse é um processo maravilhoso, mas é um processo de enfrentamentos, é um processo que precisa ter coragem, ousadia, porque o normal da medianidade, e aí nos leva para a mediocridade, é fazer o que o segmento está fazendo. E é fazer aquilo assim, vou fazer bem feitinho e vou copiando o líder e vou fazer. E esse é um caminho que não vai agregar valor nenhum, pode te manter um tempo no mercado, mas jamais vai te fazer uma marca vencedora. Sensacional, hein, Arthur? Eu queria até bater palmas, mas eu acho que o áudio não vai ficar muito bom aqui. Olha, eu tô muito feliz, obviamente, de estar conversando com você aqui, falando sobre esses assuntos legais. Então, beleza, eu acho que a gente já convenceu muita gente aqui da importância do branding, mas sempre vai ter uma pergunta: como que mede o resultado do branding? Como que você faz isso hoje, ou você simplesmente fala, não precisa, isso é algo que você sente? Qual que é o seu método? Você tem alguma, sei lá, um processo para mostrar como medir todo esse processo de branding ou não? É uma bela pergunta, Leonardo, e eu acho que a gente está tocando em pontos assim que são muito estratégicos, né? Esse é o erro de boa parte das empresas que começam a pensar em branding sem fazer diagnóstico, sem entender qual é a doença, sem entender o que a gente está tratando, né? E quando a gente não mede a marca, quando a gente não exercita esse olhar de mercado, percepções da cadeia de valor sobre o negócio, às vezes a gente faz uma comunicação que destrói valor, porque a gente simplesmente sai fazendo comunicação. Mas como eu não sei a patologia da minha marca, eu vou fazer, talvez eu faça growth, talvez eu faça exposição, talvez eu faça institucional, talvez eu entre em projetos, mas eu não sei muito bem o que eu estou combatendo. Então, a minha lógica é que a marca precisa fazer tracking da marca, né? Tracking desse branding, e isso a gente precisa medir o tempo todo. A gente pode fazer o olhar sobre a marca e sobre os competidores, mas isso é muito importante, porque aí eu sei se a minha marca tem pouca visibilidade e ela não está sendo inserida na cesta de opções, então talvez eu precise trabalhar melhor o meu reconhecimento, fazendo exposição da marca com os valores certos, com os princípios certos, para ser reconhecida no meio do mercado e colocada na cesta de opções. Essa é uma das avaliações que a gente faz, que é o grau de reconhecimento da marca do mercado, tá? Com pesquisa de mercado. A segunda faixa disso é muitas vezes diferenciação, que para mim é o fundamento mais sagrado das marcas, porque às vezes a gente tem uma marca conhecida, e isso a gente faz fazendo pesquisa também, mas ela não é nem a preferida e nem a marca rejeitada. E esse é o pior dos mundos, quando a marca está num limbo que a gente tecnicamente chama de familiaridade, quando a gente avalia nesse tracking, familiaridade da marca. Que é isso? Eu me lembro da marca, ela habita a minha cabeça, ela é top of mind e tal, mas eu não prefiro, mas também não rejeito. Então, a minha patologia, se eu descobrisse que eu tenho um problema ali de familiaridade alta, é que eu preciso trabalhar melhor a personalidade da marca, a singularidade da marca. Porque parece uma coisa maluca no branding, mas é preferível ser odiado
do que simplesmente estar num limbo onde eu não sei se eu gosto ou não gosto, entende? Isso funciona para o B2B e B2C. Então, eu primeiro faço esse tracking para ver se eu tenho reconhecimento, se eu existo na cabeça, se eu estou na cesta de opções. Depois eu avalio o meu grau de familiaridade ou a força da minha personalidade, da minha singularidade, marcando na cabeça das pessoas. E o terceiro nível que eu avalio é a minha relevância. Porque às vezes eu posso estar com a linguagem errada e às vezes eu posso ser bastante conhecido, bastante diferenciado, mas eu não estou sendo relevante para os meus públicos de interesse. Então, talvez aí eu tenha uma patologia no meu jeito de comunicar, que eu não estou sendo percebido com valor por quem me compra. Então, eu vou ajustar o meu linguajar, vou ajustar o meu conteúdo lá, para que ele perceba realmente que eu tenho a solução para ele. Então, é desses 3 níveis que eu posso traquear aqui, é que eu consigo entender, bom, essa é a minha patologia. Talvez só precise de visibilidade. As pessoas perguntam, por que Coca-Cola continua fazendo, no B2C, né, continua fazendo marca? Mais conhecida do mundo, porque ela precisa se manter viva na cesta de opções, entende? E eu uso outro exemplo, assim, para a gente falar de relevância, por exemplo. Se a gente pegar Ferrari e a gente olhar ou analisar por essa ótica, certamente a gente vai ter uma marca que tem muita visibilidade e é muito reconhecida no mercado, até mesmo por uma tiazinha que nunca vai pensar numa Ferrari, mas olha para uma Ferrari, vê que ela é extremamente singular e diferente, porque até o barulho faz a gente parar numa rua para olhar, opa, isso aqui é uma Ferrari. Mas talvez no terceiro nível, para a maioria das pessoas, ela não seja relevante. A gente se impressiona numa grande capital olhando, olha que linda, geralmente homens que gostam muito de carro, né? A gente olha, que coisa linda, aquele momento é de êxtase, e 5 segundos depois a gente esqueceu que a gente toca a vida, porque não é relevante nas nossas vidas. Não sei na tua, mas talvez não seja relevante na vida de quem. Então, ranquear esses 3 níveis e trabalhar esses 3 níveis é essencial para entender a patologia e aí dar a dose do remédio certo para aquilo que a gente precisa fazer. Aí o branding se torna extremamente eficaz, gerador de valor técnico, entende? E não essa coisa. Embora a gente lide com percepções, né, Leonardo? E esse é o engano da gente. A gente acha que percepção é uma coisa que eu não posso medir. Então, muitas vezes os profissionais de marketing disseram isso nas reuniões do conselho, dizendo, pois a gente não sabe se a nossa marca é boa, é ruim. Bom, então eu não vou botar dinheiro aí. Né? Eu vou botar em vendas. Pode ser um dos problemas, é verdade. Porque a gente passou muito tempo dizendo que branding a marca era uma coisa intangível. Bom, o decisor da empresa, obviamente, vai olhar assim, bom, entre o intangível do futuro e o tangível do caixa, agora de geração de caixa, eu vou pelo tangível. Eu ponho dinheiro em força de vendas, eu ponho em promoção aqui, que é resultado imediato, e eu não penso na marca. Então a gente tem que começar a derrubar esse discurso e dizer, marca é tangível. Essa é a força do branding. Interessante. Isso acaba impactando, óbvio que mesmo você mostrando esses dados num conselho e talvez até para o CEO, para mostrar também a questão de orçamento, enfim, querendo ou não, eles sempre vão escolher os 5% do mercado que já está para comprar, porque tem um research também que fala que 95% do mercado, eles só existem. De qualquer mercado, independente se você diminuiu ou você tem o TAM, né, que Total Addressable Market, sempre é 95%, a média, né, 95% e 5%. 5% é o que está pronto para comprar. É óbvio que a gente quer vender, porque a empresa só funciona se a gente estiver vendendo, só que você também tem que continuar adicionando valor para todos esses outros 95%, certo? Aí quando eles estiverem prontos, eles vão lembrar da sua marca. Perfeito? Exato. Essa questão da decisão de orçamento, você falou, eu achei perfeito, porque a gente mensura quase tudo no Salesforce, qualquer plataforma a gente vai fazer o retorno sobre investimento. A gente sempre tem uma campanha, a gente sempre tem um asset, alguma coisa que converteu, e aí a gente entende todo um funil, vamos dizer assim. A gente não consegue fazer isso com a marca. Esse é um problema
por mais que a gente consiga medir dessa outra forma de percepção, e obviamente com insights, fazendo pesquisas, você não tem um valor real assim falando, ó, foi por causa do valor Desse da marca que a gente movimento que veio conseguiu para cá. vender. Concordo. Exato. E eu concordo. E é isso que dói, entendeu? Eu acho que qual que seria a sua solução de, por exemplo, por mais honestamente, por tudo que você já falou, eu acho que já me convenceu e convenceu muita gente que está ouvindo a fazer branding, ou pelo menos levar um pouco mais a sério, entender um pouco melhor de como melhorar cada vez mais. Não dá para realmente mudar o mundo da noite para o dia, Sim, com certeza. mas qual que é a sua sugestão para quem que está ouvindo a gente aqui de realmente conseguir convencer isso internamente para começar a fazer mais branding nas empresas? Eu acho que não é uma coisa fácil, não é uma coisa... E a gente vê muita diferença, Leonardo, quando o fundador da empresa ou quando o executivo, o CEO, né, o grande CEO, acredita em branding, ele talvez releve um pouco a falta desse dado, né, de ROI imediato, e acredite, tá? Mas a maioria não acredita, tá? Então a gente tem que pensar assim dessa forma. E eu diria que o meu argumento tem sido que, mesmo nessas pessoas, né, da parte quente hoje, da parte de baixo do funil, a questão de sensibilidade a preço vai ser um ponto, né? E o branding reduz essa sensibilidade ao preço, como reduz esse custo de aquisição, esse CAC que a gente fala tanto, o custo de venda, né? Pensando no conjunto total. Então, eu acredito, e a gente vê no mercado, existem marcas que fazem um esforço brutal do que eu chamo assim de empurrômetro, né, forçado, onde eu quase sou assim massacrado por aquilo para tomar a minha decisão. Então tem um Uhum. esforço muito grande de investimento para fazer isso, mesmo que seja do meio para o fundo do funil, e outras empresas que são compradas, ou que não tem tanto atrito, ou seja, porque já existe o desejo, né? Então a gente não tem como estabelecer um indicador exato para isso, mas branding reduz custo de aquisição, ou seja, isso se reflete no caixa, né? Então é partir da ideia de que, imagina o seguinte, eu estou impactando com a minha mensagem milhares de pessoas, mas uma boa parte delas já está sensibilizada e adora a minha marca, né? Sonha com a minha marca, né? Tem como referencial de confiança a minha marca. Então eu reduzo toda essa força de empurrar e eu sou comprado. Ou seja, o mercado começa a trabalhar por mim. Isso tem uma força brutal. Infelizmente, a gente não vai ter um indicador específico. Olha, tantos por cento vai gerar tantos por cento de vendas. Mas a gente sabe que na prática isso acontece. Por isso eu vejo, eu brinco a ideia, e é uma frase minha, que growth sem branding pode ser cocaína. Porque eu começo a viciar a empresa em investir cada vez mais em comprar leads, os leads vão ficando cada vez mais caros, e é como um vício, eu preciso de uma dose maior, e na outra campanha eu vou ter uma dose maior, e daqui a pouco eu estou consumindo um caminhão de dinheiro, quando eu não precisaria estar fazendo. Se no médio prazo eu estivesse investindo em branding, aí a soma de growth com branding é perfeita, aí é o estado da arte, Exato. né? Porque eu não fico só no intangível, porque o growth tem esse poder brutal, né, de fazer as coisas acontecerem, mas quando eu tenho por trás uma marca que já é desejada, a gente tem aí a tempestade Mais perfeita perfeito. pelo ponto de vista positivo, né, das coisas realmente acontecerem, e reduzo o meu investimento e eu vou ter um ROI melhor. Cara, perfeito. Perfeita resposta. Então agora, seguindo a lógica também, beleza, eles conseguiram uma aprovação interna da empresa, ou o dono da própria empresa, porque às vezes empresas pequenas é o dono que É o dono que toma faz a essa parte de decisão. marketing, né? Como que eu coloco agora em prática? Como que eu começo a fazer o branding? Como que eu crio uma estratégia de branding para minha marca? Qual que é o passo a passo? É óbvio que é extremamente profundo, mas aqui como que você daria essa visão macro de alguém que está começando, o que que ele pode fazer para estruturar de uma forma mais sólida, robusta
e que, obviamente, já consiga ter alguns ganhos fazendo branding? Eu acho que é eliminando a dispersão, tá? E eu tenho uma figura, infelizmente não tenho a figura para mostrar aqui, mas é um triângulo, como se fosse um triângulo deitado, onde eu tenho aqui desse lado maior, eu tenho sonhos, desejos, vontades, visão, missão, declarações corporativas todas, e na outra ponta eu tenho posicionamentos. E aí, Leonardo, é isso que encaminha tudo na mesma direção dessa representação mental aqui do que eu sou. Quando as empresas não têm isso, porque quando eu tenho essa clareza da onde eu vou levar todo mundo para esse ponto, eu consigo tomar decisões de pessoas, de processos, de produtos, de narrativa, de experiência, de pricing, de posicionamento de pricing, tudo encaminhado para essa mesma direção. Isso aparentemente pode parecer uma coisa assim simples, né? A gente olha para aquele ponto e a gente vai alinhar tudo. Mas eu vou em grandes organizações, pequenas e grandes, e a gente vê que quando a empresa não tem essa clareza no seu board todo, nos seus executivos, as pessoas vão tomando ações por intuição, baseadas nas suas crenças, nas suas experiências de vida. Então, muitas vezes, um executivo que passou por outras empresas, ele enxerga o futuro de um jeito. E aí o outro enxerga de outro jeito. Um, talvez que esteja na empresa há 20 anos, ele vai estar grudado naquela cultura. E aí as pessoas gastam muito tempo, muita energia e muito dinheiro tentando provar quem tem razão. E isso é uma doença das empresas, Leonardo, que é entrar numa reunião, passar 4 horas numa reunião e todo mundo brigando pela sua visão, porque não tem um posicionamento. Então, quando eu consigo construir esse posicionamento, eu tenho clareza, eu tenho filtro técnico para a tomada de decisão que é para aquela ponta. A gente economiza tempo, energia, porque tudo vai encaminhado para lá. O gestão de pessoas sabe que tipo de pessoas eu tenho que ter para chegar naquele ponto do posicionamento. A gente olha para o portfólio de produtos e pensa, analisa o portfólio de produtos e pensa que tipo de produto se encaixa com isso aqui. Eu faço talvez uma limpa no meu portfólio. Eu começo então todas as coisas vão conduzindo para aquele ponto lá, que é representar alguma coisa para alguém. Então eu diria que o primeiro grande ponto, mesmo que não tenha recursos para fazer grandes pesquisas, é fazer esse alinhamento interno. E isso é muito legal construir junto com os executivos, baseado em pesquisa, porque aí eu trago a verdade do mercado para a mesa de trabalho. E aí, com essa verdade de mercado, a gente faz o processo seguinte: buscar a marca líquida, a marca net, que é o que eu penso que eu sou, a empresa, né? Então, visão de todos os executivos, diretores, fundadores, versus como o mercado me percebe. E aí eu vou corrigir essa dissonância cognitiva entre o que eu acho que eu sou e como o mercado me percebe. Porque aí tem um engano de origem, Leonardo, que é, sem pesquisa, muitas vezes a gente vai numa pequena organização, média organização, e o proprietário ou o diretor diz assim: nosso produto é maravilhoso, o produto é isso e tal, mas a gente tem dificuldade de venda, a gente tem que dar desconto, a gente só consegue vender bonificando. Bom, então tem uma dissonância entre o que eu acho que eu sou e não estão percebendo essa qualidade. Então, partindo disso aqui, tá, que é maravilhoso, assim, às vezes isso é libertador, quando a gente consegue enxergar, porque aí eu consigo partir dessa visão net da marca, aí eu vou construir meu posicionamento. Aí isso dá uma clareza brutal, assim, para a gente poder tocar, e param essas discussões miúdas do eu acho que é para cá, eu acho que é para lá e tal, e todo mundo sabe. Aí é uma construção coletiva que vai levar todo mundo àquele ponto. Isso tem uma força, assim, brutal em pequenas e grandes organizações. Perfeito. Agora indo um pouco mais para essa parte tática, quando que eu consigo decidir qual tipo de marca eu vou usar para minha empresa? Se eu preciso fazer rebranding, porque talvez a percepção do mercado Que ela seja tá envelhecida. errada, ou se eu tenho uma empresa guarda-chuva, que cada produto também vai ter a própria marca. Como que você decide e cria sua estratégia de marca? Ou como você como consultor, você mostra qual é o seu processo para entender qual que é a melhor decisão a tomar em relação à marca? E, de novo, a gente volta num ponto aqui que é crucial para mim. Nesses 41 anos,
a minha decisão foi sempre o seguinte: toda vez que eu entrar na sala da diretoria, na sala do conselho e dizer, mesmo com a minha trajetória, dizer, eu acho, eu acabei com o meu discurso. Então, a minha lógica sempre é, eu trago fatos e trago dados, e trago de mercado. E entendo que numa cadeia de negócio, e B2B, às vezes, tu tem vários elos dessa cadeia, porque tu, às vezes, tu vai ter desenvolvimento interno, que vai ter uma visão diferente da área comercial. Às vezes, tu tem uma força de representação de vendas, o inside sales, que tem outra percepção. Tu vai ter compradores B2B que tenham outras percepções e interesses, e talvez tu tenha lá na ponta o consumidor final. Então, a minha lógica é, eu mapeio as percepções de cada elo da cadeia, entendendo que eu preciso ter um único posicionamento, mas eu preciso compreender a lógica de valor de cada elo da cadeia. Aí sim, eu entro, Leonardo, seguro numa reunião, de que não é o que eu acho, não é feeling, não é sentimento, não é nada, é simplesmente essa a realidade que a gente tem. Então eu consigo ser muito mais assertivo e muito mais responsável. E aí, geralmente dá certo, tá? Porque os achismos, os vieses que a gente tem, podem distorcer completamente a realidade, né? Eu gosto de um viés que diz o seguinte, viés de confirmação, que é, a gente não enxerga o mundo como ele é, a gente enxerga o mundo como nós somos. E eu estou falando diretor de grandes organizações, presidentes de organizações, às vezes estão enxergando um mundo que não é a realidade. Então eu só consigo dizer isso para essa pessoa se eu tiver provas, evidências, fatos e dados. É isso que vai tornar o branding sério para essa pessoa, entende? E não dizer, olha, eu acho que tu tem que ir por aqui, por ali, porque a minha experiência ou porque o mercado está indo para lá. Isso tudo não é crível. Então, fatos, dados, evidências, é isso que a gente consegue levar a organização para o mesmo caminho. Legal, mas quando que eu decido que eu preciso ter uma marca para aquele produto, ou se eu só realmente uso uma marca... pode falar, desculpa. Quando eu interpretei com essas diagnósticos, que muitas vezes é fácil de fazer isso, tá? Não é uma coisa como... Para quem está nos escutando, não pensa numa coisa milionária que tem que ter uma grande... muitas vezes a gente consegue fazer isso qualitativamente num B2B, tá? A gente fazer 50 entrevistas individuais em profundidade, que hoje a gente pode fazer em vídeo com qualquer parte dos 5 continentes do mundo, não é uma coisa... E eu consegui interpretar a percepção dos outros. E nessas interpretações de percepções de quem me compra, eu posso descobrir que eu estou uma empresa envelhecida, por exemplo, e que não me percebem com a qualidade que eu tenho, porque talvez os meus sinais de marca estejam velhos, me pareça uma empresa decadente e tal. Então aí eu vou perceber a necessidade do rebranding, por exemplo. Aí eu vou perceber que talvez eles estejam me vendo como uma empresa que está em declínio, o que eu tenho que acentuar. Mas é baseado em pesquisa, né? E às vezes, Leonardo, uma coisa absurda, tá? No B2B acontece muito isso, e é tirar a bunda da cadeira, tá? Desculpa a expressão grosseira, tá? Muitas vezes um CEO que nunca foi ver como o seu produto é comprado. Às vezes é um CEO que está encastelado, e às vezes acontece até em pequena empresa, tá? Com uma força de vendas embaixo dele, a força de vendas diz, olha, não está dando, o mercado está difícil, a gente tem que botar mais grana aqui, mais grana ali, e ele mesmo nunca saiu da cadeira para ir conversar com os seus clientes, porque às vezes meia hora de conversa com um cliente, eu acredito assim que vem insights maravilhosos. Então não pode ter a desculpa, eu sou uma pequena empresa, não tenho dinheiro. Coloca como meta fazer 10 visitas por mês e viver o que está vivendo o teu comprador lá do B2B, e tu tem a solução. E eu ainda adiciono os profissionais de marketing também. Também, esse eu nem falo que seria obrigatório, né? Mas muitas vezes você está fazendo marketing fechadinho na tua casa lá, olhando pela janela do 20º andar. As coisas são muito diferentes do que ir lá no chão de fábrica, né? Entender o teu cliente, né? Legal. E qual é o papel, então, do branding em relação à retenção de cliente? Eu, de novo, insisto na tecla de que o branding não só baixa a CAC, como ele baixa ou elimina, no estado da arte disso, o churn, né?
eu quero dizer o seguinte, a gente pode manter um cliente fiel, e muitas vezes as pessoas confundem fidelidade com lealdade. Fidelidade, eu compro a tua fidelidade com base naquilo que eu te dou de vantagens, né, de bônus, de descontos, né, de pacotes, tal. Só que a fidelidade te leva até certo ponto, porque daqui a pouco o teu concorrente me oferece um pouquinho mais. Olha o que a gente faz com os cartões de crédito, né? A gente tem lá 2 ou 3 cartões de crédito e a gente vai somando milhas nisso porque tem uma vantagem maior aqui em relação a $1 por milha ou não. Mas daqui a pouco surge um novo cartão e me dá um pouco mais, opa, perdi o amor que eu tinha por ti e eu vou para o outro. Porque aí é uma decisão simplesmente de fidelidade. Agora, o branding, Ana, cria uma relação de lealdade. E lealdade não só diminui CAC, como diminui o churn da base de clientes lá. Ou seja, tão importante quanto captar novos sem atrito, né, mais baratos, é manter minha base. Porque muitas vezes essa base no B2B, então é maravilhoso, quando tem uma base leal a mim, e aí essa lealdade não vai vir com bônus, descontos, presentinho e tal. Vai vir de um alinhamento filosófico, né? E aí o branding é rei, tá? Porque ele entra muito forte quando a gente tem interesses semelhantes, né? Quando a gente se vê como um ecossistema onde o teu negócio é essencial para o meu negócio, o teu sucesso é essencial para o meu sucesso, ou seja, um mindset de abundância nesse ecossistema. Quando eu não quero destruir meus fornecedores, eu não quero extrair todo o valor e matá-los, mas eu quero que eles se fortaleçam, que eles busquem as melhores soluções para serem meus parceiros, aí a gente tem uma relação de lealdade, e que aí, para mim, é o estado da arte. A gente diminui o custo, a gente mantém a base e a gente consegue ter uma relação longa e produtiva, que é tudo isso que o branding quer, né? Produtiva para ambos, tá? Então, acho que aí o branding entra muito forte, tá? Construindo essa lealdade dentro do ecossistema. Legal. Todas essas minhas perguntas obviamente, para dar mais motivos e dar mais munição para os profissionais de marketing, ou para quem está assistindo também, que é o dono da empresa, entender o porquê investir em branding. Só para fazer um sum up, né? Vamos dar uma reorganizada aqui nos pensamentos. Então, o branding, ele vai, como você falou, vai diminuir o preço que você vai gastar para gerar mais demanda para sua empresa. Você vai ter clientes mais leais. Os funcionários, eu acho que a gente conversou isso na primeira vez que a gente bateu um papo. Os funcionários também, eles vão ter orgulho de trabalhar naquela empresa, eles vão ter a questão do propósito, eles vão falar para a família onde eles trabalham. Diminuir o turnover, né? Então, né? Isso é custo também para a organização. Exato. Então, você vai ter ganhos em todas as frentes. Então, tanto para upsell, cross-sell dentro da empresa, você pode vender mais para os seus próprios clientes porque eles confiam em você. Vai melhorar a demanda, o topo do funil também. Tem a questão da percepção dos clientes e dos funcionários. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Só para as pessoas também terem falar, uau, por que a gente não está fazendo isso, entendeu? E esse conjunto, eu acho que talvez eu tivesse esquecido de falar nesse início, esse ponto interno, Leonardo, que a gente fala dos colaboradores, né, da força de trabalho, estar unida, enxergando o mesmo propósito, é fantástico e reduz um custo brutal. Eu hoje não acredito, eu consigo transitar em grandes organizações com milhares de funcionários, e geralmente nesses papos eu pergunto qual é o teu maior problema hoje, e não é vendas, muitas vezes, né? Não é o marketing, é pessoas. A gente passa por um processo muito difícil com pessoas, né? Então, meu maior problema é pessoas, interno. E ao mesmo tempo o papo vai e eu pergunto, e hipoteticamente, qual seria assim a tua solução mágica para te crescer fantasticamente? Ele reflete assim, pessoas, se eu tivesse pessoas envolvidas nesse processo. Então, acho que tem aí um trabalho muito grande que reduz o custo da organização e que dá força, dá punch, né, nesse negócio, que esse é o propósito, né?
E o Simon Sinek tem eu adoro o Simon Sinek, ele tem, eu acho que é do último livro dele, que é Jogo Infinito, ele usa uma frase que eu gosto muito, que é, o dinheiro ainda não consegue comprar vontade verdadeira. E esse é um dilema empresarial. Porque a gente pode dar bônus, a gente pode dar muitas recompensas, mas se não tiver vontade verdadeira, eu não vou ter uma organização. E os dados estatísticos aqui, Leonardo, são estarrecedores, são mundiais, tá? Mas algo como 30% da força dos colaboradores está realmente comprometida contigo. Os outros 60, quase 70% ali, 30% estão, mas não estão, né? Ou seja, estão contigo, mas poderiam ir a qualquer hora embora por qualquer outra oferta. Qualquer proposta. Qualquer outra propostinha que acrescente mais alguns valores ali, ele vai embora. E o espantoso, o último terço é o detrator. É aquele cara que fala mal da empresa, aquele cara que destrói o valor da empresa, porque ele destrói lá fora e destrói dentro. Então eu diria assim que um bom propósito é o amálgama, né, de união dessas pessoas. E mesmo que no primeiro momento a gente perca pessoas que não estão envolvidas com aquilo, o processo é um círculo virtuoso, né, de trazer pessoas alinhadas com esse propósito. E isso tem uma força muito grande. Não sei se eu tenho tempo, mas eu queria dar um exemplo aqui. Claro, tem. Eu planejei há uns pouquinhos anos atrás aí a Unicred, que é uma grande cooperativa nacional de crédito, e é a terceira maior cooperativa do Brasil. E a gente criou um propósito lá, a gente criou um posicionamento que era premium, que é uma instituição financeira cooperativa premium. Então, com isso, resgatando aquilo que a gente falou no início, a gente transformou ser pequeno, porque ela era menor, em algo valioso. Porque se eu sou a menor das 3 cooperativas, eu posso ser muito mais esforçado em qualidade de atendimento. Eu já tinha isso na cultura. Então, a gente segmentou o que não era segmentável, tá? Então, a gente pegou a pirâmide e disse o seguinte, eu vou criar um segmento que os bancos já têm, mas que as cooperativas não tinham, um segmento premium. Isso foi fantástico. Mas o que interessa é que a gente criou um propósito para a cooperativa que é prosperidade sem perdedores. Eu amo esse propósito, eu sou suspeito que eu queira, tá? Mas eu amo esse propósito que é... ele é rico de desdobramentos significativos no branding, que funciona lá fora, porque aí eu consigo dizer para as pessoas por que eu sou diferente dos grandes bancos. Porque tu pode ter prosperidade em qualquer banco, mas essa prosperidade é à custa de alguém que vai ser morto no cheque especial, tá? Que vai ser morto em taxas, que vai sangrar para alguém ganhar. Numa cooperativa, a relação é completamente diferente, onde todos nós podemos crescer e ganhar. Então, isso para o mercado é maravilhoso para poder explicar o que somos e a diferença do resto. Então, isso já seria forte. Mas traz para dentro da organização, aí a riqueza de desdobramento do posicionamento é prosperidade sem perdedores, quer dizer o seguinte, se eu e tu e nós estamos na mesma organização, para eu vencer, vocês não precisam perder. A gente pode vencer junto, porque é uma prosperidade sem perdedores. Isso leva para o mindset da abundância, onde a gente pode trocar vulnerabilidades e forças, e eu sabendo das tuas vulnerabilidades, eu te ajudo, e tu conhecendo as minhas vulnerabilidades, tu pode me ajudar, e a gente tem uma soma que engrandece nós todos. Então, se tu olhar prosperidade sem perdedores para o trabalho de endomarketing ou para o trabalho com as pessoas, é maravilhoso. Estamos juntos e a gente pode crescer juntos. E isso leva para a sociedade. A sociedade está dividida hoje no mundo inteiro, né, entre direita e esquerda, mas a gente também poderia trabalhar no mercado fazendo ações com essa lógica. Para a gente prosperar, a gente não precisa ter perdedores. Para eu ganhar, vocês não precisam perder. A gente pode chegar num consenso. Então, essa riqueza de desdobramentos de um posicionamento, ele funciona lá fora, mas ele funciona internamente. E aí tem um ganho brutal para quem está nos escutando aqui. Vale a pena. E tem um estudo da Harvard Business Review, que eu acho que é de uns 2 ou 3 anos atrás, que mostra, entre as grandes companhias mundiais de hoje, aquelas que lideram têm propósito no centro da estratégia. Ou seja, o propósito, há um tempo atrás, era uma coisa assim meio bobinha, né? Tem que ter um propósito, a gente vende produto, mas tem que ter um propósito.
aquelas que realmente conseguiram colocar propósito como um reason to believe, uma razão para acreditar no posicionamento mercadológico, ganharam uma dimensão muito maior e venceram. Desculpa que eu falei demais. Não, que isso. Tem, e, e tem a questão também ainda da contratação, porque a gente está falando do pessoal feliz dentro da empresa, mas a contratação também você consegue pegar mais talento do mercado, as pessoas vão preferir trabalhar para você do que para outro que às vezes pode até pagar mais. Então você ganha tanto no custo quanto na hora que você vai vender essa parte. Então, e uma coisa que eu acredito muito, Leonardo, nisso é que empresas com fama de geniais atraem gente genial. Empresas com fama de medíocres atraem gente medíocre. E isso pode ser um círculo virtuoso nas geniais, que é o mercado olha jovens, talentos, olham para a empresa e dizem assim, meu sonho era trabalhar naquela empresa porque eu acho que ela é genial. E aí ela acaba atraindo os geniais para lá. E vira uma profecia autorrealizável, né? Porque como ela é genial, as pessoas querem ir para uma empresa genial e aí ela realmente fica genial. Como o contrário também é verdadeiro. Em empresas, muitas vezes, que o líder é medíocre, vai atrair uma diretoria medíocre e vai atrair um time medíocre e vai se retroalimentar num círculo vicioso, né, para baixo. Né? Então, acho que propósito, junto com propósito de líder, eu acho que aí a gente tem uma coisa mágica que precisa ser pensada. bacana. Então vamos agora para a parte da história. Eu gostaria de ouvir uma história de sucesso que você teve no B2B e uma também de fracasso para ver se a gente consegue aprender alguma coisa. Não precisa ser fracasso, pode ser tipo engraçada, que não deu muito certo, mas que obviamente a gente consiga aprender algo com essa história. Eu acho assim que uma história que eu me orgulho bastante, essa que eu contei da Unicred, eu me orgulho muito desse posicionamento, tá? E do que a gente conseguiu tirar de uma empresa que era pequena, feia, né, de médicos, uma coisa meio com carinha de água verde de hospital, assim, aquela coisa tímida, numa potência premium, que as pessoas desejam muito, e com um propósito muito bacana. Mas eu queria falar de um B2B forte aqui, que foi para Marco Polo, e que foi um trabalho que eu fiz em 2016 para 2017, eu acho, e que foi muito legal, porque a consultoria da Porsche, que atua no mercado automotivo mundial como consultoria, tinha detectado que tinha alguma coisa errada com as camadas de posicionamento, né, das marcas, mas eles não era a especialidade deles, né? Eles só olharam isso do ponto de vista total de tem alguma coisa escura aqui que a gente não compreendeu bem. E foi aí que a minha consultoria entrou, foi aí que eu fui olhar. E o incrível aqui, que é até um pouco engraçado, tá? Estou misturando as histórias, é que quando eu fui contratado pelo presidente, e era o Francisco Gomes Neto, que hoje é o presidente da Embraer, um cara gênio, realmente muito acima, tanto que preside a Embraer hoje, tá? E ele, quando foi me contratar, eu fui submetido a uma apresentação para toda a diretoria, uma coisa dura, sabe, de engenheiro. Te apresenta, tem 15 minutos para falar e vai embora e tal. E aí eu propus, como eu sempre proponho, que a gente fizesse pesquisa de mercado e que a gente ouvisse compradores, grandes compradores de grandes companhias, e estava orçado nisso. E aí eu acabei sendo contratado, competi com outras empresas, mas fui escolhido. E quando eu fui conversar com o presidente de novo, aí já contratado, ele disse assim, esquece, eu não preciso saber isso. Meio objetivo duro, assim, não precisa de mercado. Eu tenho essa marca aqui, que é a marca mãe, que é a marca premium, e eu tenho essa outra marca aqui, que é uma marca que é de combate. Mas a minha percepção como consultor era que estranho, né? A marca de combate tem produtos muito parecidos com a marca premium. Era só uma primeira sensação minha, conhecendo, fazendo entrevistas lá. E aí ele disse assim, não, tu não precisa tirar do preço, mas tira a pesquisa, não precisa. Eu só quero, porque na cabeça dele um posicionamento de branding era uma frase. Né? Era um slogan. Então, para mim era até muito mais confortável. Bom, não vou gastar dinheiro com pesquisa, eu crio o que eu imaginar que tem que ser e vamos fazer.
Mas tu vê, aí a minha experiência diz o seguinte, ó, eu tenho cheiro de alguma coisa estranha aqui, eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar. E aí eu resolvi fazer assim mesmo, eu digo, eu vou entrevistar. Como é um B2B, são poucos compradores, imagina o tamanho do Brasil, e a gente tinha algo lá como 10 grandes compradores, que chegavam a comprar 2.000 veículos por ano para renovação de frotas, né, urbanos, rodoviários e tal. E a gente fez. E foi ali a descoberta, né, importante para mim. E quando eu fui apresentar o trabalho, fazer um workshop de estratégia para mostrar isso, teve um impacto ruim inicialmente, do tipo, pô, a gente disse que não precisava e tu foi fazer. E eu disse, não, mas eu quero que vocês assistam. Tá? Então, abusei um pouco da paciência do cliente. Mas quando ele viu aquilo, ele viu que existia uma sobreposição de posicionamentos, que era danosa para o caixa da empresa, né? E tinha algumas dezenas de milhões sendo perdidas naquela sobreposição de posicionamentos, onde as duas marcas brigavam entre si, e uma briga fratricida, né? Porque era uma marca que era considerada premium, que acabava sendo desvalorizada no preço, porque as pessoas flertavam com a marca mais barata e faziam com que a marca mais cara baixasse preço para não ser trocada pela marca mais barata. Então, imagina uma grande companhia com forças de vendas de tudo, e é uma companhia que está nos 5 continentes, né? Mas isso aconteceu no Brasil, acabava tendo uma competição entre as forças de vendas, e obviamente que a força de venda eu quero vender a minha marca. Então, para vender a sua, ele dizia, olha, não precisa pagar mais caro, compra a minha que é mais barata. E aí tinha uma canibalização. Então, não posso entrar em meandros aqui da coisa para não... Mas isso foi maravilhoso, que foi fruto de pesquisa, e a partir da gente enxergar isso, foi fácil desatar o nó, porque foi reconstruir essa lógica que envolvia portfólio de produtos, que era muito complexa. Então, para mim, tem uma crença sagrada, Leonardo, que é: eu preciso primeiro me apropriar da realidade. Primeiro passo. Depois construir uma problemática para só depois resolvê-la. Pode parecer estranho assim, como assim? Vai construir um problema? Primeiro eu me aproprio dessa realidade, entendo todos os elos da cadeia, e aí eu construo uma problemática sistêmica. Eu faço esse exercício de reduzir 200, 300 páginas de pesquisa numa única lâmina, que explique causa e efeito de cada uma dessas percepções. Então é uma problemática sistêmica, é mais ou menos como quando cai avião. Nunca é um único problema, porque a aviação tem redundância para tudo, né? É uma coisa mais sagrada que tem aí. E nunca cai por uma única coisa. Caiu porque isso não funcionou. Por que isso não funcionou? Porque não tinha manutenção adequada, porque não tinha cultura para... Então, quando eu enxergo essa problemática sistêmica, eu consigo resolver o problema. E muitas vezes o erro das empresas a gente sai fazendo objetivos, metas, né? Cheio de KPIs e OKRs e metas, mas a gente não entendeu ainda o problema. Então, às vezes a gente confunde estratégia com objetivos. Então, primeiro se apropria, monta o problema, depois soluciona o problema. Então, esse é o meu case, tá? Baseado nessa... Eu acho que foi um case muito legal, tá? Tem tempo de contar a história engraçada? Parabéns. Claro, claro. Primeiro, parabéns. Você tem o resultado depois, como que você depois mensura, não em números talvez, mas como que você vê que isso realmente foi um ganho muito grande para a empresa? Eles te deram o retorno depois falando, olha, por causa disso a gente melhorou e está nesse patamar hoje. A gente conseguiu reorganizar a arquitetura das marcas, né? E acabar com esse canibalismo entre as marcas, transformando os portfólios diferentes. Promessas diferentes, portfólios diferentes. E para ter uma ideia de grandeza, a empresa perdia mais ou menos, dito pela própria empresa, 40 milhões por ano com essa sobreposição que gerava descontos, né, na marca mais preciosa. Então a gente reorganizou e esse insight nos fez olhar para o portfólio e reorganizar todo o portfólio. Bom, por que essa tem um produto tão caro quanto essa? Se essa é de combate, não deveria ter um produto tão caro quanto essa, né? Então isso reorganizou toda a coisa. Mas internamente, Leonardo, foi maravilhoso, porque esse segmento é um segmento que aposta em feiras, por exemplo, e feiras consomem milhões em dinheiro, porque
Imagina um produto grande como um ônibus, que tu não pode ir para uma feira Nossa. com um modelo. Tu vai para uma feira com O stand 30, 40... gigante. São estandes de 30, 40, 50 ônibus, é um negócio gigantesco, né? Então, Nossa. tinha uma dificuldade da empresa se apresentar, porque tinha uma complexidade. A marca da linha de produtos premium é a mesma da organização, entende? Então, ela é E aí volta tanto, naquela pergunta que eu fiz também, ela é sobre tanto a arquitetura das marca-mãe, marcas. aí muito de arquitetura foi a solução, porque tanto ela era marca-mãe, Marco Polo, como ela também marca de produto. Então, aí vinham os questionamentos que geravam muito custo, né? Bom, o stand da marca de combate tem que estar dentro do stand da marca-mãe? Tu entende? Tinha organizações complexas que envolviam, bom, se a gente vai fazer, a fábrica envolvia as duas marcas, as três marcas, né? Então, bom, se a gente vai fazer um evento, é dessa marca, ou quem deve fazer o evento é a marca-mãe para suas três filhas? Então, aqui é uma coisa complexa de arquitetura, mas a gente conseguiu ter, a gente pode ter marcas de endosso, né? A gente pode ter marcas fantasmas de endosso. Então a gente reorganizou isso, a arquitetura toda, papel das marcas, papel dentro de uma hierarquia. E aí a gente conseguiu saber o que uma tem que fazer, que horas uma tem que investir, quando todas investem juntas, ou quando uma banca a conta, o porquê de tudo isso. Então, foi um negócio complexo, mas isso deu uma luz numa empresa maravilhosa, uma empresa que é líder de mercado, uma empresa fantástica. Mas foi uma luz que gerou o fim dessa perda de canibalização e que iluminou o marketing, deixou o marketing muito mais tranquilo para fazer seus eventos. Né? Muito legal. Agora vamos para a engraçada. Engraçada. O que deu de errado aí? Essa até não deu de errado, tá? Porque não queria uma coisa engraçada de errado aqui, tá? Mas foi... tem duas historinhas rápidas que eu gosto de contar, que foi... eu estava fazendo... logo que eu iniciei minha consultoria, isso em 2008, tá? Que Jump, que é a minha consultoria até hoje, e era o meu primeiro ano, eu estava trabalhando com uma grande rede de varejo. E essa rede de varejo me contratou como consultoria, né? Tinha a sua agência, tá? Seus parceiros todos de marketing, mas eu era uma consultoria. E no início do trabalho lá, ela me disse o seguinte, olha, a gente tem um componente altamente secreto aqui, e nós vamos vender o negócio de varejo. É um negócio gigante. E aí, eu passei a trabalhar fazendo pesquisa de marca, diagnóstico de marca, usando essas ferramentas que a gente conversou aqui. E diagnosticando a marca mercado a mercado. Então, estado por estado, eu fui fazendo pesquisa, fui montando... E aí me disseram, ao longo desse processo de meses, né, que levou para consolidar essa venda, para um fundo gigantesco, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, tá? O fundo é o Advent, tá? Que é um fundo gigante, tá? E aí eu fui apresentado para alguns executivos de consultoria, porque tinham 2 ou 3 consultorias fazendo o processo de due diligence lá. E aí me disseram o seguinte, me sentaram e disseram assim, tu vai apresentar o planejamento atual de marca para esse executivo aqui, que é um consultor. E ele vai te fazer muitas perguntas, tu seja sincero nisso. Os donos me outorgaram essa possibilidade de fazer. E eu fiz a apresentação com as críticas que eu tinha à marca, com tudo que eu via de bom e de ruim e tal, horas apresentando. E esse cara escrevia muito, anotava e me fazia perguntas. Sabe uma apresentação de 1 hora que levou 5 horas e me fazia pergunta. E eu entendi que ele era da McKinsey, um dos consultores da McKinsey, porque tinha assim, uns 30 consultores, todos executivos mais ou menos parecidos, com as suas mochilinhas e tal, e eu andando com esse pessoal. E esse cara se concentrou em mim e eu fiquei com ele. Só que aí a gente resolveu fazer novas avaliações da marca ao longo desses estados e eu estava designado para isso. Então eu contratei equipes e tal, eu fui fazendo e eu fui acompanhando os grupos. Então, grupo focal na cidadezinha tal do interior do estado tal. Eu ia lá e esse cara ia comigo. Então, muitas vezes ele pegou até carona no meu carro, a gente ia batendo papo, ia falando sobre problemas da marca e tal. E aí, cara, esse cara fez grupos comigo, eu levei ele no aeroporto no meu carro, a gente passou muitas horas juntos, né, conversando, e a empresa é vendida, passa por um puta processo, que aí eu preciso pular, porque levaria horas contar.
ela foi vendida, né? Teve problemas no início, problemas culturais e tal. E eu continuei atuando como consultor, né? E eu criei uma agência de propaganda, inclusive, para poder atender esse varejo a pedido dos fundadores e do fundo. Então, passei a ser um parceiro, sempre com a diretoria, visitando a diretoria. Acho que foi uns 2 anos, 3 anos depois, estou num restaurante, no final de uma manhã de trabalho, almoçando com os diretores, e eles disseram assim, olha, vai estar no almoço aí o cara que é eles chamam de o principal, né? É o Big Boss, que eu ouvia falar no nome do cara, assim, olha, tem que responder para esse cara, o cara é o cara mais importante na América Latina, né? E a gente foi se servir no restaurante, um buffet, assim, tal, com os diretores. Eu olho para um dos caras, um cara muito jovem, assim. E eu olhei para ele e digo, eu conheço esse cara, cara. E esse cara estava comigo nas pesquisas, lá andou comigo. Aí eu fui lá, se servindo, tudo bem, tal, apertei a mão dele e tal. E aí os caras me disseram da diretoria, ele é o principal, cara, ele é o big boss do negócio. Aí eu olhei para ele e digo, não acredito que tu fez isso comigo, né? A gente andou meses juntos, eu abri o coração de tudo, e ele olhou para mim e começou a rir, disse assim, ó, que eu dissesse quem eu era, tu talvez não tivesse, né, falado o que tu falou que a gente fez junto. Então, para mim, assim, cara, foi uma lição incrível de entender com quem tá contigo, né, cara? E eu acho que ser fiel aos princípios, aos valores, ao branding, ao que eu acreditava naquilo, né? E não se vender pela ideia. Bom, esse é o comprador. Ele disse assim, se eu te dissesse que era o comprador, né, talvez influenciasse a tua. Então, eu digo, que risco eu corri na tua frente, porque eu podia ter dito um monte de merda, né? Eu podia ter fudido a negociação, inclusive, né? Então, achei assim que, voltamos no ponto principal, confiança das marcas, né? Se a empresa vendedora não tivesse confiança em mim, talvez eu tivesse ajudado a estragar o negócio, não. Confiança do outro lado que me respeitou e entendeu. Então, acho que estamos no negócio da confiança, principalmente com consultoria. Então, foi uma experiência assim. Eu ri muito depois, né? Mas ri de nervoso, porque eu disse assim, pô, imagina o que eu podia ter feito de estrago nesse negócio. Um negócio assim de centenas de milhões que aconteceu. Eu acho que foi algumas das histórias engraçadas aí desse nosso negócio de fazer consultoria de marca. Legal. Você falou que tinha 2, tem mais uma? E Ou era uma bem rapidinha e engraçada que tem a ver com confiança também, que é, eu estava numa Legal. concorrência de um trabalho de branding para um banco, de uma família muito rica, que tem muitos outros negócios no mercado, e aí eu estava na concorrência do banco, que é um banco segmentado, e aí fiz apresentações para o CEO, fiz apresentações para a diretoria, então o processo estava num processo de estudo, eu estava aguardando. E eu tomo um avião entre um estado e outro, senta do meu lado um cara de óculos escuros, avião de carreira normal, e aí esse cara começa no telefone, enquanto o avião ainda estava se preparando, estava acontecendo o embarque, e ele começa a falar dizendo o seguinte, não, a gente tem que avaliar quem é a consultoria que vai fazer, tem que ser uma consultoria muito boa, tem que ser isso, tem aquilo. E, obviamente, o assunto consultoria me fez prestar atenção, né, no cara, eu olhei o cara de óculos escuros e tal, o cara, e me deixou alerta, e aí daqui a pouco vem o meu nome na conversa, né? E aí, tu acredita? Do lado, cara, uma coincidência assim, aí ele disse assim, o Arthur Bender, aí ele disse, não, eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele, e eu fiquei perplexo, assim, imagina alguém que está dizendo assim, eu conheço ele, conheço o trabalho dele, do teu lado, mas que não viu que tu é o próprio. Frio na barriga. Deu um frio na barriga. Então, aí eles questionavam, e aí eu só escutava as respostas dele, né? Então, ele dizia, não, eu respeito, mas tem que ver se ele conhece do nosso segmento, se ele conhece do não sei o quê, porque eu não sei se ele... Você já com o caderninho do Não, ali pensando não, e a dúvida próxima, ele ia dizer o seguinte, ó, não, eu sei quanto ele é bom, eu conheço ele do mercado, já ouvi falar muito dele, e dizia, mas eu não sei se ele entende do segmento de financeiro, né? E eu quase, do lado, assim, vontade de dizer assim, olha, eu entendo, né, mas não... E aí eu passei o drama, o engraçado dessa história é que aí ele desligou e disse assim, não, então tá ok, decidam vocês, né, então eu fiquei pensando, sabe que perdi o contrato, ganhei o contrato, mas passei um drama, porque eu fiquei acho uma hora e meia junto com ele, digo ou não digo? E aí foi um drama assim,
Se eu digo, parece, pô, tu estava escutando a minha conversa e tal. Se eu não digo, eu preferi não dizer. E ele, na verdade, aí descobri que ele era o filho do grande fundador e exercia o cargo assim como se fosse um presidente da companhia. Eu não o conhecia. Ele não passou junto pelo processo que eu fiz de workshop, de pesquisa e tal. E ele só foi me conhecer quando me chamou para apresentar o trabalho lá, a outra grande apresentação que ele estava junto. E foi muito engraçado depois, né? Como eu contei isso para os executivos, né, cara, que é Nossa. incrível. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? É. Tu pegar um avião, sentar ao lado de alguém que está decidindo o contrato que tu ia ganhar, que era um belo contrato na época, né? E coisas de mercado engraçadas aí e tal. Deu tudo certo, o Nossa, trabalho foi mas maravilhoso, eu gosto muito. que maturidade, hein? Eu acho que eu ia ficar muito detonado e ia acabar falando. Eu ia falar, olha, desculpa, eu tava aqui, eu acabei de ouvir. Isso é maluco, né? Conseguiu segurar. Eu consegui segurar, mas foi muito gostoso É, depois contar para ele que eu tinha, obviamente que é. ele Depois que já nunca lembra. assinou o contrato, fica mais tranquilo, né? Não, e eu pensei o seguinte, só vou dizer isso depois do trabalho feito, porque podia, eu me Hum, aguentei, tá? Até o trabalho feito, que poderia parecer assim, tá, o cara fez, por isso que ele tá, mas não, aí foi, obviamente que ele nem lembrava que tinha falado isso no avião, e nem lembrava que eu existia do nossa, lado dele, né? Não lembrava. E eu é que contei depois para ele, mas foi muito legal. bacana. Bom, agora para encerrar, qual conselho você daria para quem está escutando aqui a gente hoje, profissionais de marketing B2B ou donos de empresa? Qual conselho você daria? Você pode escolher um E é agora para difícil. poder encerrar. É difícil. É difícil porque teria muitos conselhos, né? Mas se eu tivesse que eliminar todos os outros, eu diria o seguinte: investe em compreender a percepção da marca do teu negócio. Esse talvez seja assim o maior e mais valioso investimento, porque com estratégia ou sem estratégia, eu conhecendo o meu negócio, e não é conhecer só eu dentro, né? É fazer uma investigação de mercado, eu consigo enxergar coisas que vão me ajudar muito a estabelecer uma estratégia depois, né? E reforço o seguinte conselho: não é uma coisa cara. Se puder fazer uma coisa profissional, trazer uma consultoria profissional e fazer, excelente. Se não tiver dinheiro para fazer isso, faz do jeito que der para fazer. Como eu disse aqui, ó, 50 telefonemas ou 50 vídeos não custa zero, né, com seus próprios clientes, e É, vai abrir uma perspectiva maravilhosa. Ir visitar esses clientes, se for possível, né, porque às vezes a gente está em continentes diferentes, isso seria o ideal. Pega, vai lá visitar o cliente na tua cidade, no teu estado, né, na tua região, vê como acontece o negócio. Então, esse investimento de conhecer o negócio pela perspectiva de quem te compra, isso é maravilhoso. Esse de todos os outros, esse para mim é o primeiro de todos e é o mais valioso de todos para abrir muita coisa boa depois. perfeito. E já para aproveitar também que você está aqui, eu sei que já está pegando um pouco mais de tempo, mas você pode também compartilhar algumas perguntas-chave que você faz quando você conversa com essas pessoas, quando você vai fazer essas pesquisas ou você vai conversar com o cliente? Quais porque aí eu acho que isso que falta também bastante nos profissionais de marketing, de saber fazer aquilo. Eles às vezes até sabem que precisa ser feito, mas na hora que eles chegam, eles vão conversar de tipo: "Como que você vê a marca?". Mas não pode ser perguntas É, diretas, assim, porque o cliente ele também não é um especialista de marca que ele vai falar: "Olha, eu identifiquei isso, isso, isso". ele Quais são vai as dizer, perguntas-chave ele vai dizer que do você jeito faz dele. assim? Mas eu acho que Exato. uma das perguntas chave para a gente fazer para quem nos compra é: como é que eu reduzo a tua dor? Ou seja, como é que eu reduzo custos para ti e como é que eu elevo a percepção de valor? Porque muita gente, Leonardo, às vezes me ouve e diz assim: bom, a, a pedra angular da inovação do Oceano Azul é reduzir custos e elevar a percepção de valor. A gente só está falando de duas coisas: reduzir custos percebidos e elevar a percepção de valor. Só que às vezes a gente pensa custos como o valor monetário da coisa. E muitas vezes esse Uhum. empreendedor vai dizer: eu já baixei tudo, eu não tenho, estou afetando a minha margem. Então eu digo assim, o seguinte: pensa em tudo que é dor
porque tudo que é dor é custo. Dor de ser atendido é custo, porque ninguém tem tempo. Dor de muitos cliques, muitas vezes no B2B, porque a gente chama de dor psicológica. Quando eu entro num site e eu tenho que ficar clicando uma vez, duas vezes, dou meus dados, clico de novo, vou fechar o carrinho, caio no cartão de crédito, aí eu começo de novo, eu dou meu CPF, eu dou o número do cartão, eu dou o CVV. Tudo isso é dor psicológica, né, de quem me compra. Então, pensa o seguinte, ó, ter acesso rápido é dor, ter acesso lento é dor, né? Mau atendimento é dor. Então, eu acho que a coisa mais óbvia que às vezes a gente não pergunta é: meu cliente, onde é que dói em ti? Porque talvez eu não consiga resolver todas as dores, mas eu consigo olhar o meu negócio pela tua perspectiva e eu possa alterar algumas coisas que para ti vão ser altamente valiosas para elevar a percepção de valor. Então, eu acho que essa é a grande pergunta, se colocar na pele de quem nos compra e perguntar para ele, obviamente, né? Depois a gente pode ter uma série de perguntas, né? Como ele te enxerga, o que eu tenho de melhor como empresa te atendendo, ou a pergunta que é dolorida, mas é valiosa, o que eu tenho de pior? O que tu vê de pior no meu negócio, ou aquilo que eu sou muito ruim ainda que eu tenho que melhorar? E às vezes, Leonardo, é incrível, porque eu faço isso com todos os meus planejamentos, nunca tinham perguntado. Às vezes esse cliente compra de ti e dói nele durante 2, 3 anos, assim, eu tô falando de B2B, né? E nunca perguntou. Então é o seguinte, eu tô fazendo uma coisa para ti que eu acho que é boa, mas tu não tem percepção de valor nela, ela burocratiza, ela dói, ela demora, ela faz alguma coisa que eu acho que é valiosa, porque eu tenho que fazer demorada, profunda, e tu enxerga uma dissonância cognitiva lá, e tu enxerga que é burocracia, perda de tempo, chatice, embromação, e muitas vezes é só eliminar isso e eleva a percepção de valor. Então eu acho que é ir nos clientes, se não der para ir, vai por vídeo, e se não der por vídeo, vai por Google Forms, vai por imaginar. Exato. Mas testa, monitora, põe o dedo no pulso desses consumidores, B2B ou B2C, porque é ali, monitorando isso, que eu consigo me adaptando, ajustando e elevando percepção de valor. Arthur Bender, eu agradeço imensamente o seu tempo, o seu conhecimento, compartilhar aqui com a gente. Você foi uma das pessoas que me incentivou também a escrever o meu livro, da Que parte coisa boa. dos fundamentos do marketing B2B. Você já é um autor também, já tem vários livros que são best-seller no Brasil. Então, realmente, eu fui seu aluno, inclusive. Que coisa Então, boa eu pra realmente mim. te admiro. Eu te admiro bastante. Então, realmente, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo seu tempo. E eu espero que todo mundo aqui tenha gostado, tanto que eu gostei dessa conversa. Que Então, coisa muito boa. obrigado. Eu agradeço para ti a oportunidade de te conhecer. Eu acho que foi muito legal ter feito o curso de conhecer. A oportunidade de ler o teu livro, né? E o ineditismo do livro, a profundidade do livro, eu acho que é maravilhosa. Eu desejo muito sucesso. Conta sempre comigo. E foi um grande prazer a gente estar junto nesse bate-papo. E eu espero que o pessoal goste, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no B2Bcast. Então, se você gostou dessa conversa, desse bate-papo com Arthur Bender, se inscreva no canal, porque vão ter várias outras conversas, vários outros assuntos, várias outras pessoas que a gente vai entrevistar. E também não se esqueça de colocar o sininho, ativar o sininho, porque senão você não vai receber a notificação. Então curta, compartilha, comenta o que você achou mais legal, mais interessante aqui dessa nossa conversa, ou se tem alguma pergunta, ou não concorda com alguma coisa. Mas a ideia é realmente engajar, porque isso ajuda a gente continuar criando conteúdo. Até o próximo episódio, beijo e tchau!